Olá, olá! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo de cenoura sem glúten e sem leite. Eu vou passar para vocês os ingredientes, vou deixar também na descrição. Vamos precisar de 2 copos, 2 xícaras de cenoura, 4 ovos. Os ovos, eu gosto de tirar essa melequinha branca dos ovos para não ficar com cheiro. Só não reparem a bagunça da minha cozinha, porque é a vida. Essas membranas brancas do ovo, eu gosto de tirar. Vou dar para vocês verem. A parte branquinha que fica colada na gema, elas que fazem o bolo ficar com aquele cheiro de ovo, aquele gosto estranho de ovo. Então eu vou fazer aqui, vou acelerar o vídeo. Na verdade, era pra gente ter colocado o ovo junto com as cenouras. Fiz uma receita bem bagunçada, mas vai ficar muito bom. Aí eu vou colocar os 4 ovos aqui junto com a cenoura. Vou ter que pausar o vídeo porque eu vou ter que lavar a minha vasilha, porque vou ter que dar um jeito de arrumar outra vasilha. Eu vou colocar as farinhas aqui, né? A parte seca. Estou de volta. Então aqui está as 2 cenouras e os 4 ovos. Aqui na minha vasilha seca, eu vou colocar os ingredientes secos. E no caso é a farinha. Essa farinha é um mix de farinha que você encontra no supermercado. Ela não tem farinha de trigo. E para quem é gestante, para quem está grávida, é bom evitar comer farinha de trigo, leite, são alimentos muito inflamatórios. Assim, quando a gente dá uma pesquisada, uma estudada, você entende os efeitos desse tipo de alimento na nossa saúde. É um pouco difícil a gente ficar sem, porque, igual eu, pelo menos, minha vida inteira a gente comeu pão de farinha de trigo, pão caseiro, minha mãe fazia, faz ainda. Então é muito bom, mas assim, a gente sabe que o glúten não faz bem. Então é essa farinha. Ai, eu essa farinha aqui, ó, da Charles. Ela é sem glúten, ela é farinha mix prático, sua farinha de todo dia, sem glúten e sem conservantes. Então vai ser 2 xícaras de farinha mix sem trigo. Essa farinha, ela possui, vamos ver aqui, quais são os ingredientes dela. Farinha de arroz, amido de milho, fécula de mandioca, espessante e goma xantana. Não contém glúten. Pode conter derivados de soja. Mas perfeito. Para mim, super perfeito. A gente não sente aquele... Eu, pelo menos, quando como coisa de farinha de trigo, sinto meu corpo pesado. Então, essa farinha é muito boa para isso. Então, 2 xícaras. Já está até acabando. Perfeitinho aqui, né? Vamos colocar 1 colher. Ai, gente, tudo bagunçado, eu tenho tudo pra cá pra poder ficar andando, né? Então, 1 colher de sopa de fermento em pó. Como essa tampa aqui do pão royal já é medidora, então eu vou colocar como ela mesmo. 1 colher. Nossa, então uma colher aqui, galera. Pronto.
Muita bagunça, muita bagunça. Só porque eu tô gravando, eu tô fazendo essa bagunça, porque realmente não faz bagunça nenhuma. Uma pitadinha de sal. Eu gosto de colocar sal nas minhas receitas de bolo, não sei se vocês gostam ou não. Aí você vai misturar e deixar esse trem aqui misturado. Olha, de roupa preta, camiseta, camiseta preta, fiquei toda branca. Olha, olha a textura dessa farinha. Não parece farinha de trigo? Mas não é farinha de trigo. Perfeito. Gente, muita bagunça. Beleza. 2 cenouras, 4 ovos, 2 xícaras de farinha mix, 1 colher de sopa de fermento em pó, uma pitadinha de sal. Eu gosto de preparar assim. Enquanto isso, a gente vai untar a nossa forma com óleo. Pode usar óleo, azeite, óleo de coco, que é o melhor. Mas como eu não tenho aqui hoje, vai de óleo de milho mesmo. É o mais saudável. Mais saudável. Você pode untar a sua forma, se você quiser. Assim, você pode enfarinhar, né? Às vezes eu gosto, às vezes não, hoje eu não quero. Então eu não vou untar, não vou enfarinhar. Vou só passar o óleo mesmo. Vou colocar meia xícara de açúcar, ou 3/4, né? O açúcar eu gosto de colocar mais a gosto, porque eu não sou muito chegada em bolo muito doce. Então eu coloco meia xícara. Esse açúcar eu gosto de bater junto com a cenoura, que aí ela dissolve, sabe? Não fica as pedrinhas do meio do bolo. Então, eu coloco o açúcar para bater junto com a cenoura. E o óleo, gente. Mesmo estilo. A gente vai colocar aqui um pinguinho de óleo só, tá? Eu coloco, não é nem 1 xícara, vai. Aqui eu gosto de fazer no olho, mas eu coloco assim 1/3 de óleo, mais ou menos, porque não faz muito bem, né, gente? Se fosse óleo de coco, talvez eu colocaria meia xícara, mas como é óleo de milho, então eu coloco 1/4 de xícara. Divide 1 xícara em 4 partes, então eu vou colocar 1/4 de xícara, só um pouquinho assim. Só pra não dizer que não tem óleo nenhum nessa receita, né? Porque a gente sabe que para um bolo ficar bom, ele tem que ter gordura, tem que ter água, tem que ter farinha, né? E líquidos. Aqui estão os líquidos. Bem perfeitinho, vamos bater o nosso bolo. E eu volto aqui para mostrar para vocês a nossa misturinha. Tá batidinho aqui. Então agora vamos misturar com a nossa farinha. Nosso mix, nossos secos, né? Olha a textura, que coisa mais legal. É uma receita que fica muito boa, muito saborosa e você quase não percebe que não é um bolo feito de farinha de trigo. Além de fazer bem, né? Não fazer mal, também é nutritivo por causa que a cenoura, né, tem bastante vitamina A, que é muito bom para os olhos e para várias outras coisas, né? Para a pele. Eu não sou nutricionista não, mas eu gosto de entender um pouco da função dos alimentos. Essa colher é maravilhosa, né? Prontinho, agora vamos misturar.
prontinha a nossa massa. Vamos colocar aqui na nossa forminha. Essa forma deve ter uns 20 centímetros de diâmetro. Com um furinho no meio aqui, né? Perfeito. A massa, ela fica com essa consistência assim. Um pedaço de cenoura, gente, eu bati muito rápido. Aí, se deixar eu como um bolo desse aqui sozinha em um dia, isso é muito perigoso, né? Então, assim, é uma receita muito boa. Uma massinha leve, saudável, fica fofíssimo. Eu sempre tive um pouco de trauma de fazer bolo de cenoura, porque sempre vira uma pasta, né? Fica aquela gororoba dentro do forno. Belezinha? A massa assentar. E vamos levar para o nosso forno. Meu forno já está pré-aquecido. Você deve deixar o forno aquecendo pelo menos uns 15 minutos. E deixa assar ali por aproximadamente uns 25 a 30 minutos. Depende muito do seu forno, né? Então, de 30 minutos. 30 a 35 minutos tá ok. Vamos lá? Ontem eu não terminei de mostrar a receita para vocês, porque a gente foi no encontro de casais e aí não deu tempo, né? Mas é isso aí, ó. Tá assado. Olha que receita maravilhosa, o nosso bolo de cenoura. E ele ficou super macio, olha. Super macio. Vou deixar a receita aqui na descrição para vocês. E espero que vocês gostem.